Nós temos falado sobre células ou grupos, lugares de transformação. E quando nós falamos de transformação, nós não estamos falando de maquiagem. Nada contra a maquiagem, tá? Mas nós estamos falando de um tipo de transformação. Obrigado, Cláudio. De um tipo de transformação que vai mexer lá no fundo do nosso ser. Eu volto ao exemplo do Ben Carson. Um rapaz descontrolado, violento. Se vocês acompanharam, não sei, vocês perceberam o momento que ele fala que tentou bater na cabeça da mãe com um martelo. Uma graça de guri, né? Fantástico. Mas ao mesmo tempo, alguém que tem um encontro com Deus, um encontro dramático, transformador, ao ponto de ser conhecido como o gentil. Isso sem falar no privilégio que Deus deu a ele de, como cirurgião, realizar algumas das cirurgias assim de ponta, que mais destaque existem. Nós não queremos uma reforma, nós não queremos um tapinha, não é um ajuste, nós queremos uma vida nova, e é isso que Deus nos promete. Ele nos promete uma vida transformada, e é isso que eu quero, para mim e para vocês, para a nossa igreja. Nós não queremos ser mais bonzinhos, nós queremos ser outro. Nós queremos que Jesus viva no nosso meio. Eu não quero só apaziguar aquelas coisas que estão meio ruins, meio fora do rumo. Eu quero ser outro. Eu quero sentir o poder de Deus agindo em mim de forma que respostas que eu dou, ações que eu faço, palavras que eu tenho, vêm do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Semana passada nós concluímos da seguinte forma, dizendo que o que faz uma igreja saudável? E vimos pela palavra de Deus que a nossa saúde, a nossa maturidade como igreja e como indivíduos, ela é determinada pela resistência, pela flexibilidade e pela sinceridade dos nossos relacionamentos. Ou seja, relacionamentos que resistem aos conflitos. Porque se o seu relacionamento não resiste a conflito, eu tenho certeza que ele vai acabar. Porque conflitos fazem parte de qualquer relacionamento humano. Pai e filho, marido e esposa, colegas de trabalho, amigos em geral. Se você tem um relacionamento com alguém, você vai passar por um conflito. Nós precisamos de relacionamentos que sejam resistentes, que aguentem o tranco, que não tenham medo de cara feia e que resistam. Ao mesmo tempo, relacionamentos que são flexíveis, a analogia que nós fizemos é das juntas do nosso corpo, de forma que permita ao outro liberdade de ser quem ele é. Porque às vezes nos nossos relacionamentos nós queremos que o outro melhore, e por melhor nós queremos dizer que ele seja exatamente como eu espero que ele seja. Isso é melhor. E volta e meia Deus o fez para ser diferente. Deus quer que ele seja diferente, e o melhor que eu tenho para fazer é permitir que o outro realmente seja diferente. Precisamos de relacionamentos resistentes, flexíveis e sinceros. Nós falamos um tempo sobre seguir a verdade em amor. E um relacionamento em que eu digo que eu amo, mas não uso da verdade, não é amor, é interesse próprio. Mas isso levanta uma outra questão para nós, que é a seguinte: o que é comunhão? Porque nós falamos muito de comunhão na igreja, né? A comunhão dos irmãos. E eu tenho, ao longo do tempo, visto que há uma ideia um pouco enganosa, que é a seguinte: vamos supor que você tenha 6 pessoas e você fala, comunhão é como uma nuvem de bem-estar. Nós estamos juntos e existe um ambiente de carinho, e nós gostamos, e um conta uma piada, todo mundo dá risada, um fala de uma coisa, todo mundo ora por ele, e parece assim que há uma nuvem assim gostosa, você chega lá e, que gostoso. À medida que eu olho isso, no entanto, deixa eu dizer para vocês, espero não atrapalhar o sonho de alguém, isso aqui não é comunhão, isso é um momento gostoso. Porque em qualquer ambiente de família, por exemplo, você vai ter momentos de nuvem do bem-estar.
E tem momentos de trovoada, não tem? Que você, como pai, coça a cabeça e fala assim: o que é que eu fui fazer? Não dá para devolver? Aí o filho está com 15, 16 anos, não dá para devolver. E como é que eu vou virar com isso? E com frequência, nós entramos no relacionamento do casamento e você passa e fala: não vai dar, eu acho que a gente não vai conseguir, eu acho que nós vamos ter que separar, eu acho que... Então, e não é que a comunhão desapareceu, essa sensação de bem-estar desapareceu. Eu quero propor a vocês algo diferente, que a gente pode observar na Bíblia, que é o seguinte: aquilo que realmente é comunhão são os relacionamentos. É o que nos mantém juntos. Você fala, é a mesma coisa? Não, não é. É o relacionamento que eu tenho com o Cláudio, que o Cláudio tem comigo, e que eu tenho com o Roger tem com a Simone tem com o Matias. E são essas linhas, na verdade, que são comunhão. É a somatória dessas linhas. Se uma linha está estressada, não está funcionando bem, o todo sofre. E se uma pessoa começa a se afastar dos outros porque as suas linhas estão quebradas, o todo sofre. Não é que ele pisou fora da nuvem, a nuvem desapareceu, porque comunhão não é nuvem, são relacionamentos. Uma vez que a gente concorde com isso, nós temos um outro problema, especialmente quando a gente fala de células e de grupos pequenos. Tem todo um estudo sobre isso, eu não vou gastar muito tempo, mas imagina comigo então que você tem um grupo de 6 pessoas. Um grupo de 6 pessoas, como eu mostrei antes, contém 15 relacionamentos, 15 linhas. Tá? Pode contar se você quiser depois. Um grupo de 8 pessoas pula para 28 linhas, 28 relacionamentos. Agora, um grupo de 8 pessoas não é um grupo grande, é um grupo pequeno, bem pequeno. Um grupo de 12 pessoas, vai fazendo a matemática aí, depois se quiser eu te dou a fórmula, são 66 relacionamentos. Já imaginou manter 66 relacionamentos equilibrados? Só pela ação do Espírito Santo. Daqui a pouco você começa a criar subtribos dentro da tribo, subgrupos dentro do grupo. Agora, eu dei um passo a mais, porque vários dos nossos grupos passam de 12. E para não exagerar, eu falei um grupo com 18 pessoas. 153 relacionamentos. Daniel, você desenhou 153 linhas? Não, eu quero só que você entenda o que eu estou falando aqui. É muito relacionamento, não vai funcionar. Ou seja, quando nós falamos de grupo e o grupo começa a crescer, e o grupo tem aquela sensação gostosa da nuvem, está gostoso aqui, né? A gente chega e todo mundo me conhece, e me cumprimenta, e oram por mim, o Alceu comentou, que é uma sensação gostosa de comunhão que existe no grupo pequeno, e você fala, isso aqui é muito bom. Aí o que acontece? Quando chega alguém novo, a gente fica assim, pá, mais um, vai estressar. A gente recebe bem, fica alegre, mas não é a mesma coisa. Quanto mais pessoas nós tivermos no grupo, esse número vai aumentando exponencialmente. Se eu tiver um grupo de 25 pessoas, dá mais de 200 relacionamentos, é uma loucura. Não vai dar para ser saudável. E aí o que acontece? Nós começamos a migrar para um sistema de culto, que é bom e que presta uma série de serviços, mas ele não favorece esses relacionamentos. Ele tem outra função, como nós vamos ver ainda hoje, função fundamental na vida da igreja, como nós vamos ver, mas não é a mesma coisa. Pensa um pouco sobre isso, enquanto isso eu quero te convidar a abrir comigo em Mateus 28. É uma passagem muito conhecida, mas eu quero pedir que vocês tenham paciência e olhem comigo. Mateus 28, 19 e 20. É a passagem que nós conhecemos como a grande comissão. Jesus está prestes a subir aos céus, ele vai dar o último mandamento, aquele último aviso que o pai dá para o filho antes de sair de casa numa viagem, fala, filho,
Mais velho, cuida do teu irmãozinho, alimenta o cachorro, põe água nas plantas, e o filho vai botar água no cachorro, alimentar as plantas e vai deixar o irmãozinho para lá. O pai dá aquele último alerta, presta atenção, faz isso. Jesus dá a sua última instrução para os discípulos aqui, uma passagem tão conhecida, mas me acompanhe enquanto eu leio versos 19 e 20 de Mateus 28. Ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Existem 4 ordens aqui que nós conhecemos bastante, eu quero ir uma por uma. A primeira delas é o aspecto de que isso tem um lado intencional, tem o vão. Se não tiver o vão, nada acontece. Então, eu quero que vocês olhem, eu vou voltar para o número de pessoas, e igreja e tudo mais, mas por quê? Essa foi a instrução final que Jesus deu antes de ir para o céu, e os discípulos pegaram essa instrução e começaram a viver isso. Mas qual que era a instrução? Vão. Há uma intencionalidade. A ideia não é fiquem e espere se alguém vier num programa seu e talvez se interesse pelo Evangelho, quem sabe venha ser um seguidor de Jesus. É o contrário. Vão. Vão aonde? Aonde vocês forem. Você vai na faculdade, na escola, no trabalho, na vizinhança, no mercado, na família. Aonde você for, vai lembrando que você agora tem uma tarefa. E que tarefa é essa? É bem simples, é apresentar pessoas a Jesus, fazer discípulos. Esse é um termo que às vezes confunde a gente, especialmente quando a gente começa a falar de discipulado. E as pessoas falam, é a mesma coisa. Não, não é. Fazer discípulo é pegar alguém que não é um discípulo de Cristo e ajudá-lo a se tornar um discípulo de Cristo. É alguém que não conhece a Jesus, não segue Jesus, talvez já tenha ouvido falar, a maioria das pessoas já ouviram falar, mas não tem nenhuma relação com Jesus. Jesus é um cara legal, no máximo. E ser usado pelo Espírito Santo de Deus para apresentar Jesus para essa pessoa, apresentar o Evangelho, levá-lo pela graça de Deus a uma oração com essa pessoa, até que ele toma um compromisso de seguir a Jesus, agora ele é um discípulo de Jesus. Então fazer discípulo não é o ensinar a viver, isso vem logo depois. Mas é pegar alguém que não é cristão e ajudá-lo a tornar-se um cristão. A gente chama isso de evangelismo ou evangelização. Então, qual que é a ordem que Jesus deu aos seus discípulos, aos seus apóstolos? Olha, vou embora, eu tenho toda a autoridade, vocês vão. E pega aqueles que não conhecem a Jesus, apresenta Jesus para eles. Alguns não vão aceitar, alguns vão até te hostilizar, mas alguns vão se interessar por esse Jesus. A estes você vai fazer deles discípulos. Vai levá-los a um compromisso pessoal com Jesus. Aí você fala, pronto, aí acabou. Não. Aí tem a próxima parte que ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A expressão batizando é outra expressão que às vezes a gente não entende bem. A gente acha que se refere unicamente àquela cerimônia aqui no tanque que nós temos aqui atrás. Em parte pode ser, mas aquilo tem um significado muito maior. Quando Jesus falou, faça discípulos e batize-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele diz, pega essa pessoa que não era cristã, seja um instrumento nas mãos de Deus para que ele se torne cristão, e a partir daí, inclua, traga essa pessoa para dentro do corpo de Cristo, para dentro da igreja. Esse é o sentido do batismo. Você não seguia Jesus, agora você segue a Jesus. Então agora eu quero que você faça parte dessa família de Deus. Existe a cerimônia do batismo, e nós enfatizamos isso e achamos extremamente importante, porque é uma ordem de Jesus, mas ela simboliza que essa pessoa agora faz parte do corpo. Ela é uma conosco. Ela se declara filho de Deus. Não é um batismo que a torna filho de Deus. O batismo é uma declaração pública de que
de hoje em diante vocês podem cobrar de mim que eu sou um filho de Deus. Podem cobrar os comportamentos de um filho de Deus, podem me encorajar nesse sentido. Eu quero viver como membro da família de Deus. Então nós apresentamos Jesus às pessoas, nós ajudamos essas pessoas a entrarem para dentro da família. E por fim, verso 20, ele diz: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, ensinando a viver a vida cristã. E repara que o que Jesus falou não é ensina tudo que eu ensinei. Nós devemos ensinar tudo que Jesus ensinou, mas ensinem a obedecer tudo que ele ensinou. É bem mais complicado, porque eu posso chegar aqui e ensinar vocês sobre perdão. Olha, perdoar 70 vezes 7, se a pessoa te der um tapa no rosto, você vira a outra face para que ele bata na outra também. Tudo isso a gente pode ensinar. E aí alguém levanta a mão e fala, tá, como é que eu faço isso? Essa é a parte difícil. Porque ensinar meramente o que Jesus ensinou, isso não é tão difícil. É só você estudar e repetir. Agora, como é que você vive isso? Como é que você perdoa alguém se talvez na sua experiência de vida tu passou por abuso sexual desde a primeira infância? E você foi maltratado e desprezado e discriminado e machucado por alguém. E aí eu chego e digo, olha, perdoa. E Jesus diz, perdoa. Para a tua libertação, perdoa. Eu acho que essa pessoa pode legitimamente dizer, Daniel, eu não consigo, como é que eu faço isso? A palavra de Jesus é, ensine-os a obedecer tudo que eu ensinei. Eu não sei como é que você reage a isso aqui, mas eu fico muito intimidado com essa ordem de Jesus. A parte do ir, eu vou. A parte do fazer discípulo, eu pessoalmente luto para fazer um discípulo assim. Eu falo de Jesus, às vezes dá certo, a maioria das vezes não dá, mas eu falo. Agora, ajudá-los a entrar e fazer parte da igreja já dá um pouco mais de trabalho. Ajudá-los a viver a vida cristã é um baita desafio. Volta e meia eu me sento com alguém, a pessoa conta a sua história, e quando termina ela olha para mim, e então, pastor, o que eu faço? Minha vontade é falar, querido, baixa a cabeça aí, chora, porque a situação é séria. O quê? Mas você não sabe o que fazer? Muitas vezes eu não sei. Eu sei o que Deus quer que tu faça. Agora, como é que você faz? É complicado. Mas eu digo uma coisa, eu vou olhar na Bíblia, o que eu descobri aqui eu te falo, as dicas que eu puder dar eu te dou, mas é complicado, é muito difícil. Mas eu quero me comprometer contigo de te ajudar a viver o que Jesus ensinou, não só decorar. Ó, Jesus ensinou que tem que perdoar. Eu não consigo. Ah, mas tem que perdoar, tá? Te vira. Próximo. O chamado de Deus para os apóstolos, quando ele pensou na igreja, não era só um centro de ensino do que Jesus ensinou. Certamente é um centro de ensino, mas não para aí. Vai muito além. Vai o compromisso nosso de tentar ajudar a pessoa a viver aquilo que Jesus ensinou. E, sinceramente, tem algumas situações que são extremamente complicadas. Então, a próxima pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: como é que os apóstolos entenderam isso tudo? Vamos olhar como é que eles fizeram. E o livro de Atos é ótimo, porque é um livro histórico. E ele começa com Jesus subindo aos céus e dizendo, olha, sobre vocês vai vir poder, e vocês vão ser minhas testemunhas aqui e lá e até os confins da terra. E esse poder que vai vir em vocês vai transformar vocês. Por isso que nós falamos tanto de transformação. E eu digo, Senhor, eu preciso desse negócio aí. Como é que eles entenderam a ordem de Jesus? Eu vou fazer um sobrevoo, porque o livro de Atos nós já estudamos no ano passado, e teria muito para a gente olhar. Capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre os cristãos,
e eles começam a manifestar um poder que ninguém entende, nem eles a princípio. E aí o apóstolo Pedro, que algumas semanas antes negou a Jesus, se levanta diante de uma multidão e faz um sermão que ele confronta os judeus dizendo: vocês pregaram na cruz o Messias. E o poder de Deus está de tal forma na vida dele, capítulo 2, verso 41, que nós lemos assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eu imagino Pedrão apavorado, porque ele falou: vocês pecaram e vocês crucificaram Cristo, e o Pedro perguntou: o que nós vamos fazer, Pedro? Se arrependam e sejam batizados. Aí 3.000 levantam. E Pedro fala: não, peraí, não, assim não, faz o seguinte, só essa turma aqui, vocês, amanhã a gente conversa. 3.000 pessoas falam: nós queremos seguir a Jesus. E aí Pedro e os demais apóstolos têm que inventar alguma coisa que eles vão fazer com esse pessoal. Não tinha programa, não tinha material de discipulado, não tinha nada. E aí nós lemos, a partir do verso 42, eu quero olhar especialmente o verso 46, Atos 2, 46 e 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E repara só, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Mais gente ia decidindo seguir a Jesus. Então a primeira característica é essa. A segunda característica, vamos passar para Atos 5, 42, e você vê a mesma coisa acontecendo. Ali de novo há uma perseguição, os apóstolos são chicoteados, o que não é a melhor campanha publicitária que você quer, né? Quem é o seu pastor? Meu pastor é aquele que foi preso e chicoteado. Quer vir para uma igreja? Amanhã eles falam: peraí, vocês estão chicoteando o pessoal lá? Acho que não, obrigado. Eu quero uma igreja poderosa, assim que os caras vão bem na vida. Chicoteado não é tão legal. Mas acontece isso, eles se alegram, olha só verso 41, Atos 5, 41. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. E olha o 42. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, mais uma vez, você vê, eles começaram e eles tinham dois momentos: o momento do templo e o momento de casa em casa. E é isso que nós estamos tentando reproduzir na nossa igreja. Nós temos o momento do templo e aí nós temos o momento de casa em casa. Mesma coisa. Vamos avançar, na verdade, vários anos, mais de 10 anos aqui, alguns diriam 20 anos, não vou me preocupar com isso agora, para a próxima passagem, Atos 20, 20. Aqui, o apóstolo Paulo está se despedindo dos líderes da igreja em Éfeso. Ele já passou por lá, ele já evangelizou, essa igreja cresceu, haviam líderes, presbíteros, anciãos nessa igreja, e ele está indo para Jerusalém, e ele sabe que em Jerusalém ele vai ser preso, e vai ser maltratado, e provavelmente não vai sair vivo dessa. E nesse processo, ele passa por Éfeso, na verdade por Mileto, que era o porto de Éfeso, chama esses presbíteros e fala com eles. E repara só, capítulo 20, verso 20. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Antes era no templo e de casa em casa. Agora é publicamente e de casa em casa. Por que é publicamente e não templo? Porque Éfeso não tem o templo dos judeus. Então lá ele usava uma escola, chamada Escola de Trajano. Mas ele tinha uma grande reunião, quando ele, Paulo, explicava a vontade de Deus para todo o povo, e depois eles se reuniam em casas. Se era todo dia, se era Paulo que ia de casa em casa, é muito difícil, porque tinha muita gente, mas eles tinham um grupo grande, onde havia o ensino da palavra de Deus. E depois eles se reuniam em grupos pequenos,
onde eles mantinham aqueles relacionamentos que eu estou falando, uns aos outros. Existem mais de 60 passagens no Novo Testamento que nós, cristãos, somos exortados a exercer algumas coisas uns aos outros. Consolai uns aos outros, admoestai uns aos outros, abençoai uns aos outros, encorajai uns aos outros. Uns aos outros, entramos naqueles relacionamentos. Não havia templo, não tem importância, usamos a escola de Trajano. E aí vai. E ele continua nessa sequência. E o que começou então a acontecer na igreja em virtude desse modo que os apóstolos entenderam? Lembra, Jesus falou, vão, façam discípulos, incluam na igreja, ensinem a viver. Os discípulos ouviram isso e falaram, tá bom. Então eles pregavam a palavra, pessoas se convertiam, eles batizavam as pessoas, mas de alguma maneira essas pessoas iam para casas, grupos caseiros, o nome que você quiser dar, mas eram grupos pequenos que se encontravam quase com certeza para discutir aquilo que Deus falava por meio dos apóstolos. Vamos voltar então para Atos novamente, para o começo de Atos. O que aconteceu na igreja em decorrência dessa estratégia, vamos dizer. Primeiro, Atos 6, 7. Nós lemos assim, assim a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Como resultado daquilo que eles estavam fazendo, crescia rapidamente o número de discípulos. Repara, ele não diz que crescia rapidamente os frequentadores de culto, nem crescia rapidamente os membros da igreja, embora essas duas coisas são verdadeiras, tá? Mas crescia rapidamente o número de discípulos. Lembra que Jesus falou? Façam discípulos. Bom, os apóstolos estavam fazendo, porque o número crescia. Eles estavam conseguindo fazer isso de alguma maneira. Algumas páginas adiante, Atos 9, verso 31, nós de novo temos uma avaliação que é feita. Diz assim, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. De novo, a igreja crescia em número. Por quê? Porque ela estava edificada e encorajada pelo Espírito Santo. Havia a ministração da palavra, havia uma dependência do mover do Espírito Santo na vida das pessoas, as pessoas eram transformadas e a igreja crescia em número. Por quê? Porque aqueles que conheciam os membros da igreja ficavam impactados e falavam, puxa, olha só, como o Fábio mudou, ele era assim, agora ele é assado. Por que será? O que aconteceu? E nesse meio tempo o Fábio então fazia discípulos, falava, gente, ó, eu era assim, encontrei Jesus, agora eu sou assim. Ai, como é que é esse negócio de encontrar Jesus? Ó, é assim. Quer também? Alguns diziam sim, outros não, mas o registro que nós temos é que crescia o número de discípulos. Mais uma passagem, Atos 12, 24. Antes de continuar, deixa eu só dizer uma coisa, alguns entendem, isso aí é porque era só em Atos, Daniel. Isso não acontece mais. Eu tenho certeza que em Atos havia um movimento especial do Espírito Santo. Mas Atos é um dos poucos livros que não diz, gente, a partir de agora acabou, viu? Não tem mais. Isso aqui é para nós também. Atos 12, 24. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. A palavra continuava a crescer e a espalhar-se. Eu estive olhando essas passagens com cuidado, e a palavra crescer em todas elas pode ser traduzido, em algumas passagens é traduzido, por multiplicar ou multiplicação. Então, o que nós temos? Jesus deu uma ordem. Vão, façam discípulos, incluam-os na igreja e ensinem a viver. Os discípulos ouviram aquilo. Como é que a gente faz?
eles pregavam o evangelho, pessoas se interessavam, eles dividiam em grupos pequenos de alguma forma, eu tenho certeza que no começo era uma bagunça, mas foram de alguma maneira organizando isso, e aí eles tinham um momento público e um momento de casa em casa. O momento do grande grupo, o momento do pequeno grupo. E o resultado disso, pela graça do Espírito Santo, era o quê? Multiplicação. A igreja crescia e se espalhava. Tanto que mais de uma vez aconteceu, mas pelo menos uma nós temos o registro, que os apóstolos chegaram e alguém falou: esses que têm virado o mundo de perna para o ar chegaram aqui também. Eles estavam bagunçando o Império Romano. Sem nenhuma revolução política, partido político concorrendo, nem tinha cargo naquela época para concorrer, mas eles estavam espalhando, cumprindo as ordens de Jesus. Eles não tinham prédios nessa época, eles não tinham instrumentos musicais, além dos poucos instrumentos que eles mesmos tinham, eles não tinham seminário, a bem da verdade, eles não tinham nem o Novo Testamento completo, porque estava sendo escrito. No entanto, eles, desculpa um termo negativo, infestaram todo o império com a palavra de Deus, que ela se multiplicava, ela crescia, ela contagiava as pessoas. Quando eu olho isso e penso sobre a nossa igreja, e penso, Senhor, eu quero servir a Deus. Eu quero estar em comunhão contigo. Eu quero obedecer àquela ordem que o Senhor deu há 2000 anos atrás. Eu quero ir, eu quero fazer discípulos, eu quero batizá-los, eu quero ensiná-los a viver. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente se torna... Eu não posso, nem quero, nem ouso controlar o Espírito Santo, mas eu quero experimentar a graça de Deus que cai sobre nós. Multiplicação. Eu creio que nós precisamos de multiplicação. Acho que houve uma greve aqui. Pode mudar então para mim, Tiago, por favor. Enquanto o Tiago vai mudando lá, deixa eu continuar a falar aqui. Nós precisamos de multiplicação. Nós precisamos... você fala, Daniel, nós precisamos crescer para depois multiplicar. Pode ser, eu acho que são os dois juntos. Nós precisamos multiplicar para crescer, e ao crescer vamos multiplicar, e por isso vamos crescer, que vamos multiplicar. Me parece que não é assim. Primeiro cresce, depois multiplica. Eu acredito que para isso nós precisamos de muito mais discipuladores. Eu sei que os adolescentes fizeram a conta. Quantos discipuladores são necessários para os adolescentes? Nós precisamos de 24 discipuladores para adolescentes. O Ed, quantos para os jovens? Tem uma ideia assim, um chute? Não vai nem arriscar um chute, uns 50, tá bom? O Ed é criativo, 24, tá bom. Nós precisamos de mais discipuladores. Nós precisamos de gente para fazer tantas coisas. Nós precisamos de gente para recepcionar os que chegam. Nós precisamos de gente para cuidar do conto de criança. Nós precisamos de gente para liderar os vários ministérios que tem, como, por exemplo, os pré-adolescentes. Nós precisamos de gente. Nós precisamos de líderes e auxiliares. Nós precisamos multiplicar esses lugares de transformação que nós temos falado. Mas enquanto eu orava essa semana, e especialmente hoje, pouco antes de vir para cá, curvei minha cabeça lá na minha sala, falei, Deus, fala conosco. Eu creio que Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. E que é o seguinte, eu creio que Deus tem escravizado a nossa igreja com um espírito de perfeccionismo. Se eu pedir ajuda para carregar os bancos para o ginásio, eu consigo gente para carregar os bancos para o ginásio. Se eu peço ajuda para discipulado, eu não sei discipular. Como assim discipular? Isso é muito... Eu nunca fui discipulado. Eu não sei como é que faz isso.
Tá, então você topa liderar um pequeno grupo? Deus o livre liderar um pequeno, eu não sei fazer aquilo. Quer que eu carregue os bancos para o ginásio? No momento não, deixa aqui que está muito bom, obrigado. Porque eu creio que ao longo do tempo, e eu não sei de onde vem isso, não estou muito preocupado no momento de onde vem, mas sobre nós paira um profundo espírito crítico. Essa semana, por coincidência, não coincidência, cristocidência, eu ouvi de 3 ou 4 líderes nossos que foram criticados. E quando eu fui olhar, eles fizeram 25 coisas certas e fizeram 2 ou 3 que realmente não deviam ter feito. E a resposta, não, eles não servem para a liderança, olha, eles fizeram isso aqui errado. E a mensagem que existe entre nós é, eu não vou me arriscar com esse negócio de liderança, isso é perigoso. Porque o cara que faz só 10% errado, para mim, está no lucro total, é um sucesso. Mas existe entre nós um espírito crítico que constrange. Algumas pessoas, conversando com o Cláudio, eu falei, já convidou alguém para cantar? Ele falou, não, a pessoa não canta em público porque ela tem vergonha. Bom, se for o meu caso, eu entendo. Eu tenho boas razões para não cantar em público, tá? Mas parece que a gente morre de medo de se arriscar. E a gente fala, não, eu não tenho competência para isso. Eu não consigo fazer isso. E em parte é verdade. Em parte, eu acho que nós somos escravizados por uma mentalidade de perfeccionismo. Se eu não fizer 100%, então eu não faço. E deixa eu dizer isso sem nenhum rodeio, isso é do diabo. Tenho certeza que o apóstolo Pedro, quando pregou, fez um monte de erro. Tenho certeza que quando eles organizaram os grupinhos dele, devia ter uma bagunça total. Tenho certeza, e a Bíblia conta de várias coisas que eles tentaram de um jeito, não deu certo, vamos tentar do outro. Por quê? Porque isso é uma coisa viva. Mas nós temos medo. Medo de fazer alguma coisa e desagradar. E deixa eu dizer, se você não quer desagradar ninguém, eu sei a receita. Não faz nada. Tu não desagrada ninguém. Sucesso total. Porque se você fizer alguma coisa, vai sair um pouco diferente do que alguém acha que devia ser feito. Tenho certeza disso. Eu sei que eu sou assim. Não tenho nenhuma ilusão quanto a isso. Eu sei que tem gente que gosta e gente que não devia ser assim, falta isso e falta aquilo. É verdade. Mas é verdade assim em casa também, não é? Eu sei que como pai, meus filhos não precisam falar nada agora, eu sei que como pai, eu não sou um pai 100%. Isso não significa que eu vou abdicar da função de pai. Significa que eu vou dobrar os meus joelhos, vou chorar, vou clamar a Deus que tenha misericórdia dos meus filhos, porque vaso quebrado que sou, eu quero ser usado por Deus. E vai vazar por todo lado, mas Deus, eu estou aqui para te servir, Deus. Pela graça de Deus eu sou o que sou. E meu querido, pela graça de Deus você é quem você é. Não permita que o diabo te deixe grudado aí no banco sem fazer nada, porque eu acho que eu não consigo. É possível que tu não consiga. Se você não fizer, eu tenho certeza que tu não consegue. Não vai nem sair do lugar. Se você fizer, é provável que tu não consiga, mas pelo menos tu tentou. Você fala, mas Daniel, cargo, não estou falando de cargo, ministério, eu estou falando de se envolver, de falar, de amar pessoas de uma maneira concreta, de ligar para alguém, de orar. Mas a pessoa pode não gostar. É possível, vai acontecer. De repente você vê um irmão que precisa de uma palavra, você dá a palavra, a pessoa explode contigo, você fala, nunca mais eu vou fazer isso. E isso é o que o diabo quer colocar no teu coração. De repente você fala, vou ajudar o conde de crianças. As crianças te enlouquecem. Não as nossas, são outras crianças, né, Thaís? As nossas não. Mas tu chega ali, você fala, nunca mais me pegam para isso. É isso que o diabo quer que você faça mesmo. Nunca mais te pegue para isso. Aí você é convidado para um ministério que você tem que fazer de longo prazo. Você fala, não. Vai chegar um sábado à tarde que eu quero ficar em casa, tenho que vir cuidar dos preás. Discipulado toda semana, eu tento ajudar o cara a viver, mas aí eu não consigo. Querido, se nós não nos colocarmos nas mãos de Deus, vasos quebrados que somos,
nós nunca vamos fazer discípulos, nunca vamos incluí-los na igreja e nunca vamos ensiná-los a viver. Nós vamos ficar só no grupo grande, ouvindo a mensagem, sendo edificados pela graça de Deus, sendo estimulados, tomando a sua dose semanal de Espírito Santo, que tu espera que dure até o domingo que vem. Não é para isso, não foi para isso que Jesus morreu na cruz por ti e por mim. Não foi para isso que Ele nos chamou para sermos igreja. Não foi para isso que Ele deu sua vida e chamou tantos de nós a darmos a nossa vida. Não temos o tempo agora, mas eu queria convidar você, quem sabe, essa semana, ler o capítulo 11 de Hebreus, a galeria dos heróis da fé. Aqueles que Deus chama de heróis da fé. Eu vou te dar a lista. Tinha um cara que entregou a esposa para livrar a cara. Tinha um outro que era assassino. Aliás, assassino tem uns 3 ou 4 lá. Tem prostituta lá. Tem ladrão. Tem covarde. Tu não vai estar em má companhia. Esses são os heróis da fé. Eles não eram geniais. Pelo contrário, alguns eram bem esquisitos. Como nós. Como eu e você. Querido, quando eu falo que nós precisamos multiplicar discipulados, multiplicar líderes e auxiliares, multiplicar lugares de transformação, lugares de bênção, que são os nossos pequenos grupos, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Daniel, mas eu não sei o que fazer. O que a gente puder treinar, a gente treina. Mas sabe o que é mais necessário, acima de qualquer treinamento? Disposição nas mãos de Deus. Isso não tem como a gente fazer. Não tem como eu inocular no meu ombro e no ombro de vocês, disposição. Isso tem que ser uma autorização que você dá, olha que ousadia, uma autorização que você dá para o Espírito Santo para te colocar em movimento. Se você não der essa autorização, se você cravar o pé, o Espírito Santo não vai poder te usar. Não vai querer te usar. Poder ele pode fazer o que ele quiser. Se ele faz um jumento falar, me faz falar também. Nós precisamos de multiplicação, nós precisamos crescer. Não estou falando de programas, eu estou falando de pessoas dispostas a serem usadas por Deus. Nós precisamos destruir esse ídolo do perfeccionismo. Nós precisamos entender que alguém que faz, ainda que faça meio atabalhoado, é melhor, bem melhor, do que o que cruza os braços e fica, não, isso aqui não foi bom. Aquele lá também não. Ih, aquele lá. Que nem torcida de futebol no campo. Uma perna de pau, esse gol até eu fazia. Tu nem alcançava a bola, querido. Eu também não, tá? Eu sei disso. Não, mas ele não correu bem. Como é? Não sabe chutar? Tu sabe? Não, eu sou crítico. Minha especialidade é avaliação desportiva. Aquele lá não sabe. Isso no campo de futebol não vou nem discutir, divirta-se. Na igreja não é lugar para isso. Na igreja é um bando de perna de pau correndo atrás da bola. Alguns, pela graça de Deus, vão ser craques. E a gente bate palma para ele. E a gente fala, Deus, como o Senhor foi bom de trazer o fulano aqui. Olha, ele ama pessoas, ele discipula e dá certo. Ele fala de Jesus e as pessoas aceitam. Eu falo, as pessoas dão uma risadinha amarela e viram as costas. Eu quero ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Talvez enferrujada, talvez meio torta. Eu quero estar o mais afiado que eu puder ser, mas eu não vou ser tudo. Eu vou ser o que a graça de Deus me conceder e eu sei que é isso que Ele quer para você também. Eu preciso concluir aqui com um pedido, e vou fazer isso já para vocês, onde eu vou pedir para você, daqui a pouco, ficar em pé, mas o meu foco aqui, gente, não é todo mundo levantar. Se todo mundo levantar, amém. A minha pergunta é uma só. Você está disposto a ser usado por Deus? Quebrado inteiro, meio quebrado, trincado, tremendo de medo. Mas você está disposto a dizer assim, Deus, não sei se o Senhor consegue me usar. Eu até acho que não. Mas eu estou aqui, ó. Estou na fila. O Senhor quer me usar? Me usa. E como é que
vai funcionar isso? Não sei. Vai participar de um grupo. Se você participa de um grupo, fala assim para o líder do grupo: como é que eu posso ajudar? Posso trazer o lanche? Eu posso dirigir aquele momento do bate-papo? Eu posso discipular alguém? Posso dar carona para alguém? Eu posso orar por alguém? Chega, procura um dos líderes, eu, o Roger, o Ed, a Rebeca, a Thaís, quem quer que seja, e fala assim: olha, eu não sei se eu posso ajudar em alguma coisa, eu posso vir assistir, e eu vou orar para ver se Deus me motiva a fazer alguma coisa. Eu quero ser, porque sabe, se eu não me disponho nas mãos de Deus para ser usado por Ele, o que é mais frequente é eu me sentir assim, o coitadinho dos coitadinhos. Eu sou tão fraquinho, eu não sei fazer nada, ele sabe. Ó, o Cláudio é tão hábil na música, pai, eu não sei cantar nada. E o Roger faz tanta coisa, eu não sei fazer nada. E Deus está falando: eu quero usar os fracos mesmo. Tu é fraco? Ótimo. Deus fala: material para serviço, vamos lá. Não, mas eu não conheço muita coisa, eu sou ignorante. Deus fala: ótimo, assim tu não vai botar o teu conhecimento, eu posso colocar o meu na tua vida. Eu tenho medo, maravilhoso. É você mesmo que eu quero. Se você está disposto a ser usado por Deus, eu não estou dizendo que você tem que entrar para um ministério, fazer um cargo, não é isso. Mas se você está disposto a ser usado por Deus, eu vou me ajoelhar agora para orar e eu quero que tu te ponha de pé. Diante de Deus, fala: Deus, não sei se o Senhor pode me usar, mas eu estou aqui, ó. Eu quero ser usado por Ti, eu quero experimentar o poder da transformação que o Senhor pode fazer na minha vida, aquela virada de vida, aquele quebrar de coração, para que eu seja usado para Deus. Eu te convido. Senhor meu Deus, eu me coloco de joelho na Tua presença, Pai, orando pela minha vida e pela vida dessa igreja querida. Pai, eu quero orar por esse espírito de crítica que existe entre nós, de perfeccionismo, de reclamação. Pai, afasta isso de nós, Pai. Afasta esse medo que nós temos de dar um passo de fé. Usa-nos, Senhor, quebrados, incompetentes, errados que somos. Que nenhum de nós espere uma perfeição para ser usado, mas pelo contrário, que a gente se disponha dentro daquilo que o Senhor nos chamou a fazer, seja conversar com alguém, orar com alguém, servir em alguns departamentos e ministérios que nós temos, participar de uma pequena família, de um grupo pequeno, e ali se importar com os outros, ser estimulado, quem sabe se tornar um líder e pela Tua graça participar da multiplicação de um grupo, Pai. Pai, nós queremos encher Porto Alegre com a Tua glória, Pai. Nós queremos grupos que se espalhem por essa cidade, sejam lugares de transformação, lugares de bênção. Nós queremos estar contaminando essa cidade com Teu Evangelho. Nós queremos repetir aquilo que o Senhor já fez em Jerusalém, 2000 anos atrás, quando crescia rapidamente, se multiplicava o número de discípulos. Pai, eu oro por mim. Eu aqui ajoelhado e os meus irmãos de pé na Tua presença, dizendo: apesar de insuficiente, usa-me, meu Deus. Usa-me para a Tua glória. Usa-me para proclamar o Teu poder. E eu que sou tão pequeno, eu posso transbordar tanto da Tua glória. Usa-me, Pai. Usa cada um de nós. E que o derramamento do Teu Santo Espírito entre nós nos leve a proclamar essa Tua palavra, Pai, e a virar essa cidade de pernas para o ar. Isso é o que eu peço, isso é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.